Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Cleiton Coelho e mais uma vez eu tenho uma palavra de Deus para você. Você já percebeu que pouco se fala sobre o julgamento de Deus? Hoje a gente ouve muitas mensagens falando de prosperidade, de cura, de libertação, mas pouco se fala que um dia todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo e prestaremos conta de tudo que fizermos, seja coisas boas ou sejam coisas ruins. Só que poucos pregadores têm falado sobre isso ultimamente. E tem um porquê, e eu vou tentar te mostrar isso pela palavra de Deus, o porquê de alguns não falarem e te mostrar que haverá um julgamento e ninguém vai escapar. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 23, versículo 11, e eu quero que você leia junto comigo, porque isso talvez responda ao porquê de muitos não falarem mais sobre o julgamento. Diz assim: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Nós vemos aqui pelo livro de Jeremias que não é de hoje que os líderes estão contaminados, que os líderes se perderam, se desviaram da verdade. E é claro que uma pessoa que vive no erro, dificilmente ela vai falar contra o erro que ela comete. Hoje nós vemos pessoas casando, descasando, à torta e à direita, e nunca que um pregador, um líder que já se separou 1000 vezes, ele vai falar contra a separação. Ele vai dizer que o divórcio não é da vontade de Deus, porque ficaria contraditório. Como que eu posso dizer que algo é errado se eu estou praticando esse algo? Então por isso hoje pouco se ouve falar de julgamento, porque os próprios líderes estão contaminados. E eles não vão falar contra eles mesmos. Eles vão falar aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que precisa ouvir. Então eu quero que você que está me ouvindo, que ainda tem um temor de Deus no seu coração, você que ainda acredita no julgamento, continue acreditando e fale isso para as pessoas. Hoje em dia o evangelho está muito liberal. Eu costumo dizer aqui na igreja que as pessoas elas saem do extremo para o outro. É 8 ou 80, como dizem. Porque se a gente pegar algumas décadas atrás, o evangelho era muito rígido, onde não podia fazer nada, porque tudo era pecado. Não podia jogar bola, você não podia se divertir, você não podia se alegrar, você não podia usar uma maquiagem, você não podia usar um determinado tipo de roupa, porque tudo era pecado. Aí a gente sai do extremo do radicalismo e agora a gente vem para o extremo do liberalismo, onde hoje tudo pode. Todo mundo hoje diz que é evangélico, a gente vê atores pornô dizendo que são evangélicos, e não estou dizendo de atores arrependidos, de pessoas que deixaram o erro, de pessoas que ainda continuam no erro, pessoas que continuam na prática. A gente vê hoje artistas, esportistas que vivem uma vida depravada e dizendo que são evangélicos, que são cristãos. Então hoje liberou tudo e a gente precisa voltar à essência. Não à essência do radicalismo, da religiosidade, mas à essência da palavra de Deus, à essência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que haja temor em nossos corações. É preciso que nós não esqueçamos que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E a começar pela casa de Deus, por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que se dizem evangélicos. O julgamento há de começar por nós. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo de número 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, o julgamento há de começar pela casa de Deus, por nós que nos dizemos cristãos, por nós que frequentamos uma igreja, por nós que fazemos parte de uma célula, de um grupo onde se prega a palavra, onde se estuda a palavra de Deus. Então toma muito cuidado. E eu quero falar hoje especialmente com você que é um líder, você que lidera um rebanho, seja numa igreja, seja num pequeno grupo domiciliar. Cuidado, se examine, se julgue, leve o evangelho a sério, prega o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje tem muito enfeite, hoje tem muita alegoria, muito oba-oba e pouco evangelho. Eu tenho visto muita gente brincando, muita gente inventando coisa dentro da igreja. A igreja não precisa inventar nada. A igreja já tem um bem maior que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Se a palavra não está atraindo as pessoas, você está perdendo tempo. A palavra é a coisa principal. Leve essa palavra aos corações das pessoas.
O julgamento de Deus há de vir. E para terminar essa palavra, eu quero deixar aqui mais um versículo no teu coração, que está em Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14. Olha o que está escrito. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então o que lemos aqui é de tudo que temos ouvido, e temos ouvido muitas coisas. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer as obras boas ou as ruins, e até aquilo que está em oculto. Então Deus há de julgar todos nós. Não tem ninguém que vai escapar. Começa pela casa de Deus, mas também vai julgar aqueles que não são. E o apóstolo Pedro disse: se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Obedeça o Evangelho, não brinca com o Evangelho. Tem muita gente brincando, tem muita igreja brincando com o Evangelho. E o Evangelho é sério. E um dia nós estaremos diante de Deus para prestar conta de qual atitude tomamos em relação àquilo que ouvimos da palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui mais uma vez pedindo que, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você tiver coragem, compartilhe essa mensagem. Se você ainda tem temor a Deus, se você acredita no julgamento de Deus, compartilhe essa mensagem, porque tem muita gente precisando ouvir, tem muita gente precisando voltar ao temor de Deus. Um forte abraço do pastor Cleiton e até uma próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho da notificação para você saber quando tem vídeo novo e compartilhe com os seus contatos. Deus te abençoe em Cristo Jesus.